Antes da gente ir para os Estados Unidos, vamos dar uma volta pelo Canadá, em que os povos originários não conheciam as bebidas alcoólicas, por não terem desenvolvido as técnicas de fermentação, bebendo geralmente bebidas feitas a partir de plantas, como bebida de pinheiro, que durante a colonização permitiu que os primeiros europeus resistissem ao escorbuto e sobrevivessem aos duros invernos de 1535 e 1536. Eles eram liderados por Jacques Cartier, e dentro do primeiro século, apenas alguns milhares de franceses se instalaram no Novo Mundo, chamado de Nova França. Quebec e Montreal ficaram na mão dos franceses até, respectivamente, 1759 e 1760, quando os ingleses do Canadá o expulsaram. Mas, no próximo século, viriam a se tornar uma nação maior, portanto, a própria disputa entre França e a Inglaterra vai estar permeando o que a gente vai trazer aqui, tá bom? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Marcos Morcego, condutor dessa viagem, e nesse episódio a gente vai ter como base ainda o livro Drogas, a História do Proibicionismo, de Henrique Carneiro, pela editora Autonomia Literária, que inclusive pode ser adquirido com aquele cupomzinho de 20% de desconto, #morcego na autonomia. Beleza? Além de curtir, comentar, compartilhar, segue a gente, ativa as notificações para não perder nada. E, além desse trampo, a gente faz live, podcast nas mais variadas plataformas, então segue a gente para não perder, porque tem muita coisa. O apoio também vai aparecer aí para quem quiser fortalecer a gente financeiramente para dar continuidade nesse projeto e nos outros. E não se esquece de conhecer aí a revista Clio Operária e as nossas lives de discussão política, jornalismo, que acontecem lá no YouTube da Clio, beleza? O autor Henrique Carneiro, né, quando aborda as questões da bebida no Canadá, ele faz meio que movimentos pendulares. Vai para frente da história, volta para trás. Então a gente vai tentar se deter ou às datas ou a certas expressões. Então peço um pouquinho de atenção com isso, porque às vezes em um parágrafo a gente traz a data e ele continua nos próximos, tá? Quando a produção começa na chamada Nova França, tudo é feito meio que de uma forma artesanal, com a impossibilidade de condições para a produção de vinho. No começo, a preferência vai se dar então pela cidra de maçã. E com o tempo, a cerveja de cevada e outros grãos maltados vão se tornar a bebida mais comum de produção doméstica artesanal, com produção até em instalações jesuítas. Se os franceses ao vir para cá tinham a preferência pelo vinho, sua importação custaria fortunas. Então, em 1669, é Jean Talon que faz o pedido para a produção de cerveja. E o ministro de Luís XIV concorda. Com isso, começa uma medida protecionista proibindo a importação de vinho e aguardentes a partir do início da produção de sua cervejaria. Catherine Ferland nota que a Nova França não poder produzir vinho era quase meio que uma confissão de selvageria, né, de romper com o ideal de civilização que vinha. Então, a importação precisava continuar. E aí ela volta, e é óbvio, né, por um longo tempo, restrito às elites da colônia. É com esse movimento que a produção de cerveja em Montreal, por exemplo, se torna uma atividade econômica das mais importantes. É onde vai nascer algumas das empresas que são importantes até hoje nesse mundo de bebidas, como Molson e Labatt, além de mais umas 3, 4 enormes empresas que são criadas nesse momento. No pós-guerra dos 7 anos, uma das coisas mais importantes é a ocupação pelos franceses do Quebec. Então a gente está falando aí dessa época de 1700 que foi referida no começo do vídeo. O próprio prêmio de guerra, 100 anos após o pedido de Jean Talon, foi cerveja para os vencedores do episódio chamado de A Conquista, ou La Conquête. Em momentos de crise, como foram as épocas de guerra, geralmente se optava pelo uso de bebidas mais fortes, como aguardentes levados das ilhas caribenhas, chamadas de mata-diabo, mas também usadas muitas vezes como remédio polivalente para as mais diversas doenças e mal-estares. Porém, essa chegada do aguardente teve um impacto muito forte nas comunidades indígenas, que se tornaram consumidores excessivos. E, embora tivesse uma forte rejeição por parte da Igreja Católica e dos jesuítas, teve um impacto a partir do próprio comércio, né? Já que o tráfico de peles feito pelas comunidades indígenas agora eram trocados exclusivamente por bebidas. Existem várias discussões sobre a relação do álcool e dos povos indígenas daquela região, mas uma opinião bastante presente no período em questão já atribuía às bebidas o efeito de aniquilar e despovoar as cidades indígenas da América. Inclusive, queria deixar aqui e pedir para o editor, eu mesmo, colocar aqui na tela também, um novo podcast lançado pela Teia dos Povos, que são 4 episódios discutindo justamente a questão do álcool nas comunidades aqui no Brasil. Volto a falar, assim como no episódio anterior, né? São realidades diferentes, então são debates diferentes, por isso, para a questão brasileira, ouçam um podcast da Teia dos Povos, fechou?
A Igreja Católica, que pretendia proteger, que não queria a destruição daquelas sociedades, na verdade agia de uma forma bem contraditória, pois ajudou a destruir a coesão social de sociedades que se orientavam fortemente por uma cosmovisão em que os sonhos tinham importância central. Durante o século XIX, começaram diversas campanhas condenatórias dos excessos alcoólicos, principalmente nos Estados Unidos, mas por toda a América do Norte. Inclusive com o começo de uma campanha não só contra o consumo de destilados, né, mas realmente da abstinência, contra o consumo de qualquer álcool. E esse movimento é muito forte nas classes médias. Porém, nem as elites e nem os de baixo vão simpatizar tanto. E aí, de acordo com o autor, vão existir então 4 ondas antialcoólicas e a dos anos 20 marcando a mais forte. E já já a gente volta a ela, né? A gente tá falando aí 1920, lei seca e tal. A gente já volta. Essas classes médias carregavam o ar do individualismo e prosperidade. A ideia de temperança era carregada por elas. Enquanto, por outro lado, a gente tinha a taverna operária, apesar de não ser um espaço usado pelo movimento socialista. Era um espaço de laços e dependências, encontrando-se até uma atmosfera democrática e igualitária. Nem as grandes igrejas vão apoiar a temperança, principalmente porque pequenas igrejas começam a surgir com esse debate e crescer em cima disso, então era uma forma de barrar elas também. Na década de 20, a gente tem o surgimento de 2 formas distintas de política. Nos Estados Unidos, se aprova a Lei Seca, em 1919, proibindo a fabricação e distribuição de qualquer bebida, durando 13 anos. Já no Canadá, pela Primeira Guerra Mundial, que teve um forte impacto no país, já em 1918 houve uma interdição federal. Então rola uma interdição federal, porém as decisões elas são feitas através de debates municipais. Isso é uma coisa bem interessante. Portanto, vai durar apenas até 1920, na maioria dos lugares, né? Quebec, já em 1919, havia isentado vinhos, cervejas e cidras. No dia 1º de maio de 1919, é criada em Quebec uma empresa estatal para realizar a distribuição em condições de monopólio. No mesmo ano, no dia 15 de junho, é British Columbia, outro condado, município, não sei bem como definir, que faz a mesma coisa. No geral, aí, aqui tá a palavra. A maioria das províncias do Canadá passaram menos de 10 anos na política proibicionista, com exceção da ilha do Príncipe Edward, que foi a primeira província a proibir, lá em 1901, e que manteve a proibição da venda por mais tempo, até 1948. O exemplo dessas 2 províncias fez com que, cada vez mais rápido, as outras decidissem por acabar com a proibição. A empresa de Quebec, em 1921, foi chamada de Commission de Liqueurs de Québec, que não só vendia, mas também era quem concedia as permissões para outros lugares venderem e fazia a distribuição. Até que, em 1971, as funções são divididas e surge então a SAQ, Société de l'Alcool du Québec. Eu não sei francês, é isso que eu tô falando. Uma empresa que até hoje tem grande importância. Enquanto o proibicionismo dos Estados Unidos ia se estendendo, grande parte do que tornou o negócio canadense e estatal na época tão lucrativo foi justamente o mercado clandestino, tendo um mercado interno de províncias que ainda tinham proibição, mas também, e óbvio, um país inteiro que era os Estados Unidos. Essa opção pelo monopólio continua até hoje, pelo monopólio estatal, tendo esse modelo como um patrimônio público material e simbólico. Ainda que alguns pensadores neoliberais tentassem lutar contra, né, optando por uma perspectiva de liberalização e da questão do empreendimento privado. De lá, as grandes empresas elas conseguiram então um serviço meio misto, né, onde você tem o governo com uma estatização completa do sistema de distribuição e grandes empresas que vão fazer a produção e a venda, conseguindo uma enorme concentração de capital privado. Esse intervencionismo marcou o liberalismo canadense, não só na distribuição de bebidas, mas também na produção de energia hidrelétrica, além da saúde e da educação pública, como na União Soviética, China e Turquia em relação ao álcool, ou França, Espanha, Japão e China em relação ao tabaco. A existência dessas empresas de monopólio estatal são expressões de características peculiares do desenvolvimento do capitalismo num país de grande território e recursos naturais e pouca densidade demográfica, em que a intervenção do Estado se tornou decisiva em áreas estratégicas, como a produção e a distribuição de energia. Enquanto, a partir desse monopólio, o Estado canadense vinculava questões do alcoolismo com a saúde, os Estados Unidos, a resposta, por causa da influência do fundamentalismo religioso, com o enfoque policial e judicial, a técnica de coerção estatal se direcionou a setores específicos da classe trabalhadoras, muitas vezes por um viés racial, provocando o encarceramento em massa de negros e pobres e permitindo o controle de uma dimensão central da esfera pública. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Bom, família, não tem muito segredo, eu acho que agora o desenho fica mais claro do porquê a gente trazer esse livro, né? Que ele é um livro que ele vai estruturar
alternativas, possibilidades, pensamentos, como surgem as coisas, vai dar esses primeiros passos, justamente para a gente entender o arcabouço jurídico, o arcabouço político, o arcabouço da própria mão armada do Estado, dos braços armados do Estado, na ótica do controle social e da biopolítica. E, por exemplo, para o Brasil, numa perspectiva da gente analisar isso a partir do necrocapitalismo, tá? Então, é meio que isso que a gente buscou trazer nesses últimos episódios, né? Eu optei por não pular, pensei em pular, puta, já vou direto ao ponto, mas eu acho que eles são interessantes pra gente ter uma base mais sólida pra entender diferença, pra entender que nem tudo foi da mesma forma, tá ligado? Eu acho que isso é uma dimensão muito importante. Então, não esqueça de seguir, compartilhar, curtir, vai vir mais coisa aí, a gente vai continuar esse debate. Espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje. Até mais. Tchau!